E aí, pessoal, 4-2 de virada, 3 gols em pouco mais de 5 minutos e uma entrevista bombástica de Renato Portaluppi. Muitas repercussões, que está sendo dito neste momento, sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio da OneXBet, empresa global maker que tem parcerias com Liverpool, Chelsea e outros grandes clubes. Eles fornecem grandes ganhos e é o mais confiável bookmaker do mercado. Há apostas não só em esportes, mas também em esportes. Inscreva-se neste link, faça um depósito, insira o código Cidade Dias e você vai ganhar em dobro o que apostar. OneXBet é o patrocinador deste vídeo. Gente, que a gente vai explicar? O Grêmio perdeu para o Flamengo 4-2 na Arena, na noite desta quinta-feira. Muitas pessoas discutiram essa questão envolvendo o jogo do Grêmio. Porque o Grêmio entregou, porque o Grêmio olhou para o Internacional. Não, gente. O Grêmio foi o Grêmio dos últimos jogos. Um time que em determinado momento desconcentra, leva gols. O Grêmio levou 3 gols em pouco menos de 10 minutos na virada, podia ter tomado mais. O Vanderlei fez uma série de defesas, depois o Grêmio fez um gol numa falta. Primeiro tempo do Grêmio já deveria ter perdido o jogo. Um time que perdeu identidade. O Grêmio perdeu identidade. O Grêmio precisa recuperar a identidade. O Grêmio precisa saber o que está acontecendo internamente. O Grêmio precisa discutir. E aí a gente vai para as coletivas, que começou dando problema, inclusive técnico, por falta de internet. A gente não sabe o que aconteceu, só sei que as coletivas não foram ao vivo pelo site do Grêmio, saíram pela assessoria, através de um e-mail para as rádios. Tudo errado. Tudo errado. E aí vai se encarando, vai pro teor das coletivas. O Renato disse que o Grêmio fez um belíssimo primeiro tempo, mas que o grupo ficou desanimado com a derrota. Disse também que por ele jogaria com os garotos, mas foi convencido pelo presidente, porque ele é funcionário do clube. Rechaçou qualquer ideia do Grêmio ter jogado sem seriedade, mas disse... ele usa a frase quando a gente queria o campeonato mesmo, colocando no Grenal o problema do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu. Paulo Luz também nesta mesma linha, Paulo Luz já entrando numa outra linha de reclamar do posicionamento da imprensa, falando em diminuir institucionalmente. Eu não entendi bem, acho que se refere às pessoas que estão dizendo que o Grêmio possa ter entregado, que eu não acredito. Para mim o Grêmio foi incompetente. Então, somente incompetente dentro do campo. Não vejo essa como uma situação mais grave ou maior do que eu estou colocando para vocês. E aí entrou numa linha do Renato agredir a imprensa. Atingiu, aparentemente, os colegas do sala de redação, Davi Coimbra. Não sei exatamente quem, ele não citou, mas atingiu isso. As pessoas falando muito nessa situação. E, obviamente, saindo do centro, do foco. O foco qual é? O foco dessa discussão é por que o Grêmio, mais uma vez, às 6 rodadas do fim, não tem nenhuma chance no Campeonato Brasileiro, está brigando por uma outra vaga na Libertadores, com possibilidade de pré-Libertadores. É verdade também na final da Copa do Brasil, e a gente espera que o Grêmio entenda a Copa do Brasil, faça o diagnóstico do que aconteceu com o time. Essa leitura do Renato de passagem das coisas não me parece a mais inteligente, não me parece. A imprensa não botou o Everton para jogar ali pelo lado esquerdo, tirando o Ferreira, que de alguma maneira se movimentava. A imprensa não viu o Rodrigues saindo da posição, não foi a partir daí. A imprensa não tem relação. Os torcedores que estão incomodados, reclamando, eles não mudaram o resultado do jogo. O Grêmio venceu o primeiro tempo, para mim já jogando pouco, mas venceu o primeiro tempo, e o segundo tempo do Grêmio não teve interferência no que disse o sala de redação, Davi Coimbra ou qualquer outra pessoa.
A gente não pode visualizar e mudar o centro das questões. E o centro das questões, neste momento, é os problemas da vida do Grêmio dentro do seu processo de construção de time. A leitura contra a agressão me parece aquela velha forma de tu tentar desviar o foco do teu problema. A hora é do Grêmio encontrar um espelho e em cima desse espelho poder entender muito mais do que Narciso entendia. É o Grêmio conseguir entender que ali tem erros. E os erros não são exatamente definitivos. O futebol nada é definitivo. O Grêmio pode fazer uma leitura tranquila dos seus problemas e recuperar já para o enfrentamento contra o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro parece ter morrido, mas o Grêmio, em cima da sua realidade, pode fazer mais. A gente sabe. A gente sabe. E a Copa do Brasil é sim uma redenção, é sim a salvação da temporada. Não tem problema. Erramos. Temos problemas? Claro que temos. Mas o Grêmio pode arrumar, ajustar e as coisas caminharem bem. O vitimismo das críticas não me parece o ponto perfeito para a discussão. A discussão é, eu tenho dificuldades. O Grêmio não admite as dificuldades. O Grêmio não lê dificuldade nenhuma no seu contexto. E o Grêmio tem dificuldades. E em cima dessas dificuldades é que as coisas precisam se ajustar. Essa, para mim, é a lição de mais uma derrota do Grêmio, mais um jogo ruim do Grêmio. Teve um momento que nós vimos os jogos ruins e as derrotas não aconteciam. E aí o Grêmio terminava a coletiva dizendo, estamos a X jogos invictos. E a gente dizia, tem alguma coisa que não está boa. Está errado, tem coisa que tem que melhorar. O Grêmio não pode empatar com o Goiás, o Grêmio não pode empatar com o Fortaleza. O Grêmio não pode empatar com o Sport. O Grêmio pode mais. O Grêmio tem que fazer mais. Não, o Grêmio está invicto. Como é que vai falar de um time que perdeu só 3 jogos? Mas empatou 15 contra times menores, mas não. E a gente insistiu nisso. E aí veio a sequência de 4 jogos com os grandes. De 12, fez 2. Mas só fez 2 porque foi roubado no Grenal. Foi prejudicado no Grenal. Foi, eu concordo. Mas não jogou para ganhar o Grenal. Jogou menos do que o Inter. E o contexto do jogo levou a uma grande injustiça, mas jogou menos. Hoje, no primeiro tempo, a mesma coisa. O Grêmio já havia feito o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio cantou como algo que merecia ter ganho. Primeiro tempo se vira 4-0 para o Palmeiras, é do jogo. O jogo contra o Atlético, o Grêmio empata sem saber porquê lá no fim do jogo. E em cima dessa realidade aqui, me parece que o Grêmio tem que discutir. Saímos de forma muito doída do Campeonato Brasileiro. E precisamos olhar para o espelho e entender o que está acontecendo conosco. O Inter não tem nada a ver com essa discussão. Nada a ver. Nada a ver. Tu discutiu o Galhardo na coletiva porque fez uma piadinha do Campeonato Brasileiro deles, é problema deles. O nosso problema é por que o Jean-Pierre não corre. O nosso problema é por que todo jogo tem alguém com algum tipo de dificuldade física no fim do jogo. O nosso problema é entender por que os nossos volantes não conseguem mais jogar o que jogavam. O nosso problema é por que nós não conseguimos ter soluções ofensivas só resolvendo o jogo com as bolas para o Diego Souza. O nosso problema é por que a nossa desorganização defensiva permite que a bola entre aérea todo o tempo. O nosso problema é por que o nosso goleiro ele tem uma dificuldade imensa de jogar com os pés. O nosso problema. O do Inter é do Inter. Perdemos e precisamos entender porque nós queremos ganhar a Copa do Brasil e nós vamos lutar muito por isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.